Olá, sou o pastor Eliseu Bernardo, pastor da Assembleia de Deus Ministério Nova Esperança, ADENE. E nós iremos hoje entrar num tema dentro de escatologia que fala sobre a doutrina das últimas coisas. E dentro desta doutrina das últimas coisas, nós vamos conhecer um pouquinho mais a respeito das 70 semanas de Daniel, um assunto muito enriquecido, muito profundo, mas que tem uma necessidade muito grande para a igreja absorver, porque fala sobre os tempos, as épocas, e a igreja precisa conhecer os tempos que anunciam, que mostra que o arrebatamento da igreja está por acontecer a qualquer momento. Mas antes de nós continuarmos neste assunto, eu quero pedir a você, gentilmente, que se inscreva neste canal, me ajude para que eu venha conseguir alcançar o propósito neste canal. Tenho um desejo de fazer lives do culto da ADENE, tenho um desejo de fazer aqui Escola Bíblica Dominical online e também estudos da Palavra de Deus. Mas para isto, eu preciso da sua colaboração, da sua compreensão. E conto com vocês para me ajudar no crescimento deste canal. Penso que Deus irá abençoar muito a vocês que voltarem um coração para me ajudar no crescimento deste canal. Pois bem, vamos lá. Para tomarmos como base esse momento que nós iremos aqui compartilhar, eu lhe convido a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 24, até ao versículo de número 27. Diz assim a palavra do nosso Deus: 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer cessar toda a transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o Kodesh, o lugar santíssimo, reconsagrando o templo. Assim, sabe e entende isto, desde quando partir o decreto real para restaurar e para reedificar Jerusalém, até que o Mashiach, ungido, o líder, escolhido por Deus, venha, transcorrerão um tempo de 7 Shabuar, semanas, e 62 semanas. Então a cidade será reconstruída com ruas, praças, muros e trincheiras. Mas em tempos árduos e hostis, decorridas as 62 semanas, o ungido passará pela morte e, portanto, será tirado da cidade. A cidade e o Santo dos Santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim chegará como uma inundação. Guerras continuarão até o último dia, e assolações de todo tipo já foram determinadas. Esse governante, pois, com sagacidade firmará com muitos um pacto que durará uma semana, mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. E em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Neste primeiro momento,
após feita esta leitura aqui, eu quero tomar como um ponto de partida, embora já disse que o tema proposto aqui é falarmos sobre as 70 semanas de Daniel, que elas serão divididas em 3 momentos, essas 70 semanas. O primeiro momento desta profecia, que foi enviada após Daniel, ele está em oração, e no momento da oração que Daniel faz lá na Babilônia, quando Israel foi levado para o cativeiro, após transgredir sucessivamente, Israel, ele, por diversas vezes, Israel desobedeceu a Deus, e ao desobedecer a Deus, embora Deus enviando vários profetas para mostrar a Israel o perigo do erro que eles estavam cometendo, Israel não deu ouvidos a Deus, aos profetas que foram enviados. Então Deus resolveu punir Israel, porque Israel, diante de uma ordem que Deus tinha dado a Israel para adorar somente a Deus como único Senhor, este é o primeiro mandamento dos 613 mandamentos, estatutos e decretos que Deus determinou sobre Israel. Israel deixou de cumprir este primeiro mandamento, que é: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Na história de Israel nós vemos os deslizes de Israel, desta nação tão amada por Deus. E não houve outro remédio a não ser o cativeiro babilônico. E isto aconteceu. E lá dentro do cativeiro, Daniel, o profeta Daniel, um homem muito amado por Deus, ele em oração e súplicas pela nação de Israel, pelo seu povo, para que Deus perdoasse os pecados do seu povo, da sua nação, de repente veio dos altos céus um mensageiro de Deus para trazer a Israel, para trazer a Daniel, que estava suplicando a Deus pela sua nação. Gabriel veio e trouxe a resposta da oração, mas com esta resposta veio um decreto da parte de Deus sobre 70 semanas que Deus decretou sobre Israel, sobre a sua cidade. E o texto, ele começa a se desenvolver, e eu quero ficar preso somente no primeiro tempo desta profecia, na primeira fase desta profecia, que diz assim: um tempo de 7 Shabuat, semanas. Porque esta profecia, ela é dividida em 3 tempos, em 3 momentos. E desde a ordem para a reconstrução de Israel, de Jerusalém, ocorrerão um tempo de 7 Shabuat, ou seja, semanas. Mas para nós entendermos este primeiro tempo aqui, que é uma primeira semana de anos, eu quero que você redobre a sua atenção neste momento, que a contagem do tempo das 70 semanas serão 70 semanas de anos. Cada dia da semana, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Cada dia representado um ano. Então, uma semana equivale a 7 anos. E aqui, no primeiro momento, o propósito aqui deste assunto é falar para você
que o texto aqui, ele aponta para 7 semanas de anos. Ou seja, 7 vezes 7, 49 anos. Entenda isto. Jerusalém, ela foi reconstruída em 49 anos, que demorou para toda a reconstrução, que o texto aqui que nos antecede, ele já diz. Demorou-se exatamente 7 semanas de anos, ou seja, 49 anos. Mas esta contagem, ela se dá no livro de Neemias. Porque aqui, este momento que esta profecia está sendo ministrada, estamos aqui exatamente no ano de número 538 antes de Cristo. E vale lembrar você que a contagem do Antigo Testamento, do Gênesis a Malaquias, a contagem ela se dá na ordem decrescente. Ela conta-se do topo e vai recaindo. Ou seja, 900, 800, 700, 600, 500, 400 e daí por diante. E neste exato momento que Daniel está na presença do Senhor aqui, quando se dá esta revelação, conta-se no ano de 538 a.C. Pois bem, quando a reconstrução ela se dá, foi nos dias de Neemias, após o fim do cativeiro. E nos dias de Neemias, o seu livro foi escrito aproximadamente 445 a 425 a.C., aproximadamente. E daí deu-se o início da reconstrução de Jerusalém, com os muros de Jerusalém. Esta é a primeira fase da reconstrução de Jerusalém, através desta profecia.